acadêmicos aqui da polêmica eleitoral. Chegando aqui, gente, pro momento que todo mundo espera em alguma hora falar nesse carnaval. Quer ficar comentando as tretas, fofoca, as polêmicas, os protestos, roleta das polêmicas. Né? Acadêmicos de Niterói veio trazendo uma homenagem ao nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Roleta das polêmicas, né? Nós temos aí a Virgínia, influência de Beth, que ganhou muito à custa da desgraça dos outros. Vocês gostam mesmo de carnaval? Tipo, precisa ter esse luxo? Mas ela também não sabia, mas pelo menos tinha carisma. Muito difícil brincar o carnaval. Eu não sei que tipo de tragédia eles querem que aconteça para começar a parar para pensar nisso. A brincadeira para os outros verem, na verdade é um filme de terror pro brincante. Olá, sejam bem-vindas e muito bem-vindos ao Hora Folk, programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e esse é o segundo bloco do Hora Folk especial pós-carnaval. Então, se você estiver ouvindo essa segunda parte, a ordem dos fatores aqui no caso não vai alterar o produto, mas você fique ciente disso. E nesse programa, junto comigo estão Felipe Barroso e Daniela Uchoa. Bora lá! Eu quero já tirar aqui esse elefantão da sala, já que o Felipe tava falando um pouco de orçamento também, e acho que é interessante até a gente comentar um pouco sobre isso, porque foi uma das fake news que rolaram por aí. Acadêmicos aqui da polêmica eleitoral, essa aqui foi demais. Acadêmicos de Niterói veio trazendo uma homenagem ao nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E isso já estava anunciado, a bomba, já esse ano todo aí, né? A gente tava só esperando a bomba chegar. Antes de pensar nesse enredo, já dava pra pensar que talvez não fosse o melhor momento. Vamos pensar assim, por alto. Talvez um ano eleitoral, do jeito que tá, a coisa tensa, polarizada pra caramba, já dava pra pensar que não ia dar muito bom. E não deu mesmo. Acadêmicos de Niterói, rebaixada, aí, subiu, desceu, desceu de novo. Mega despontuada, dentro das pontuações, né, dos jurados, né, que vai de 9,7 a 10, ela ganhou muitas notas baixas. Então, tivemos aí a Acadêmica de Niterói sofrendo. Sendo justo também com a escola, não foi um desfile de todo ruim. Assim, eu acho o enredo interessante. Eu acho que se exatamente esse desfile tivesse acontecido em 2036, a gente tava bem pra caramba. Tava bem, subindo, bom demais. Eu acho que é muito delicado, era um momento complicado. Mas uma das fake news que rolou bastante também, lógico que isso vai bater nas redes bolsonaristas, isso vai virar um negócio assim, questão eleitoral, puxaram muito para a questão da pré-propaganda antes do período eleitoral também começar, né? Então foi uma propaganda de alguma maneira para muitos e não teve nenhum julgamento específico sobre isso ainda, então ficou uma coisa, vamos deixar para ver depois a gente volta e vê. Então não foi resolvido nada nesse sentido. Mais uma coisa que rolou era essa questão do financiamento, de tipo, então a escola foi financiada pelo governo para falar do governo. Então teve um ganho a mais ali, o governo deu um dinheiro extra para a escola para poder fazer propaganda para as eleições desse ano. Esse ano teremos eleições aí presidenciais também e isso ficou aí, explodiu essa bomba aí nas redes com todo esse viral do ódio e tudo mais. Felipe, já para você tirar isso aqui da frente, essa questão do repasse, né, para as escolas, né? Teve alguma diferença? Essa escola ganhou mais dinheiro do que as outras porque ela estava homenageando o presidente da República? Óbvio que não. Tá? Tenho que responder uma coisa que você falou, que se fosse em 2030 e Blau, esse desfile teria sido legal. Eu discordo, porque um dos defeitos do desfile da Niterói foi, em vez de contar a história de senhor Luiz Inácio, foi em ficar muito presa a tretas políticas. Tá?
O enredo sobre o Lula, inevitavelmente, vai ser político, mas o que eu falo dela ficar presa à treta política é que, por exemplo, o primeiro Concordo. ensaio técnico dela na Sapucaí esse ano tinham telões que se prestavam unicamente a fazer chacota do Bolsonaro. Gente, conta a história do Lula, por Não favor. precisa, não precisava mesmo. A história do Lula já é grande o suficiente pra você contar Exatamente. ela sem nada disso. Não precisa disso, né? Ficaram presos à última década, principalmente a última década, e isso deixou com o desfile e o enredo, particularmente, muito perecíveis. Porque tem umas coisas ali que, sinceramente, eu acho que daqui a 3 anos ninguém se lembra mais. O samba fala de coisas que daqui a 3 anos eu acho que ninguém se lembra mais. Questão sobre soberania, sobre aceite e Sim, derrota. Enfim, sim. o Lula tem toda a idade dele, todos os 81 anos dele de história para contar. Aí você vai ficar preso a esse pequeno período ruim e ficar alimentando isso, foi, 100%. torna tudo muito perecível, muito ruim. Mas ninguém é ingênuo nesse mundo, minha gente. Então, assim como Grande Rio chama Virgínia para ser rainha de bateria, Niterói não é boba. Em tempo de rede social, em tempo de engajamento, onde a prática do falem mal, mas falem de mim funciona, que é uma maravilha, Niterói foi falada, foi comentada, foi triturada, foi, mas estava sendo assunto de uma Uhum, escola que muita gente nem sabia que existia. Então, total. estratégia. Do grego, estratégia. Não, não, não. Mas é É por aí, isso. é por aí. Sim, sim, rolou bastante. E ela virou uma bomba para lados também questionáveis. Foram muitas fake news, inclusive o lance que o Felipe comentou da última vez, da desmontagem dos carros, que é uma coisa que na hora da saída vira uma confusão, às vezes é difícil de desmontar, desdobrar, não sei o que, para sair, para dar espaço para outra escola entrar. E aí teve um vídeo desses da uma imagem do Lula caída, né, sendo arrastada, que a galera tava colocando como se fosse o início do desfile. E não, era o final do negócio, já era. Então vai criando muita imagem, foram criadas muitas imagens que provavelmente serão usadas na eleição. Tiveram muitos políticos fazendo o seu próprio desfile do Lula por inteligência artificial. Então, assim, pegando e fazendo piada, chacota, botando ele de presidiário, fazendo todo aquele meme da extrema-direita. Então, assim, virou ferramenta para muita gente, virou uma coisa que foi falada para muitos lados. E essa história do Lula em si, que já é uma história muito forte, de muito antes. Sei que esse tempo do bolsonarista dói muito. É isso também. É uma coisa, é um grito. O enredo é um grito de protesto. Virou um grande grito de protesto ali. E ainda mais trazendo a questão da tornozeleira, que é muito recente. É agora a tornozeleira. Então, foi uma coisa muito de reação ao momento. Rolou muito essa reação ao momento que a gente está vivendo. E não precisava disso. O Lula é uma figura que tem uma história sozinho ali, só representar a própria história dele já é suficiente para um enredo maravilhoso, para a coisa funcionar perfeitamente. E indiretamente, a figura do presidente já é uma antítese da extrema-direita, do bolsonarismo e de tudo mais. Então isso já estaria implícito de alguma forma, só pela homenagem em si. E não precisava disso. Eu acho que realmente você botar isso na comissão de frente ali. Assim, tava tudo implícito. Você não precisava. Eles iam passar limpos e homenageando uma figura histórica. A E Gaviões da aí, Fiel difícil. homenageou o Lula em 2012, quando a gente ainda nem imaginava que estaria em 2025 discutindo se a Aham. Terra é redonda ou se ela é plana. E eu me lembro da comissão de frente da Gaviões. Eu estava lá, por acaso. Sim, eu já assisti há alguns anos o Carnaval de São Paulo, lá do AMB, né? Fazia jornada dupla. E, cara, eram umas páginas de cordel, uns cordéis gigantes, e as figuras do cordel saltavam dessas páginas. Era uma coisa linda, Pô, né? muito E mais o Destino interessante. foi essa coisa bem biográfica mesmo do Lula, começando a vida no sertão,
Pernambuco e terminando como presidente da República. Tá? Inclusive, Perfeito. a Gaviões fez uma coisa na bateria esse ano que pouca gente se lembra e eu acho que é pouco lembrado na história das escolas de samba do Brasil. A bateria da Gaviões entrou vestida de operário e quando foi para o recuo, eles tiraram os macacões e o capacete e tinha terno com a faixa presidencial embaixo. A bateria trocou de roupa durante o desfile. Isso foi incrível. Incrível. É uma coisa que você pensa assim, grandes momentos do carnaval não é muito lembrado. Alô, pessoas que estudam carnaval, lembrem desse momento que aconteceu, por favor. E não se repetiu mais. Não, bem interessante mesmo isso aí, de se lembrar. Dani, tem algum comentário? Essa questão da acadêmicos, a gente volta lá pro pré-carnaval, mini desfile, ensaio técnico. Você achava, é aquilo, você achava que ia ser uma coisa e acaba sendo outra. Ninguém teve acesso, obviamente, às fantasias, a barracão e tudo mais. E quem teve também não podia divulgar, tirar foto. Estavam dizendo assim, tá bacana, tá bonito, tá legal. E a gente viu uma comissão de frente que estava sendo apresentada com uma pegada mais pro lado dele de história. Por exemplo, eles vinham como retirantes em uma certa parte, isso no mini desfile e ensaio técnico, e na outra se transformavam em operários. Isso foi repetido no ensaio técnico, só que eu acho que eles vieram só com operários. E era uma comissão que eu, por exemplo, eu estava conversando muito com as pessoas daqui, né, do entorno do carnaval daqui de intendente e tudo mais, meu companheiro também, que é de comissão de frente. E é uma comissão que eu estava gostando muito porque era muito dançante. Ele estava com uma pegada muito teatral, mas uma pegada muito forte. E aí chega na hora do vamos ver, é para valer, chegou o desfile oficial e aquilo se perde, né? E aí vira uma grande, realmente quase que vira um grande palanque, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque porque pegava justamente todo esse meandro do que aconteceu no período de pandemia, né, o pré-pandêmico até agora, em que a gente passa pelo governo Bolsonaro. Então eles eles jogaram muito em cima disso e não falaram do passado dele, de como ele era operário, como ele perdeu o dedo, as lutas sindicais, ficou ainda muito espalhado. Faltou. Quando eu falo lá da comissão de frente que teve no mini desfile, ele falava justamente dessa transição dele, de como retirante para ser um trabalhador de indústria, industrial lá, sindicalizado. Então você ali tinha uma esperança de vir um carnaval realmente, vai ser legal, vai mostrar realmente o homenageado. Uhum. E acabou acontecendo que não aconteceu, né? Na verdade, não é que não aconteceu o que a gente imaginava, aconteceu o que a gente menos queria, que é dar toda a treta com o TSE, ter essa provável, porque dias antes ainda estava com uma negativa de desfile para acadêmicos de Niterói. Então, assim, para uma escola, eu achei extremamente arriscado. De início, não, mas depois, quando começou a vir nesses burburinhos de TSE negar o desfile, não deixar desfilar, então, para uma escola que acabou de subir, né, que precisa se agarrar, porque, querendo ou não, a gente tem uma complicação muito grande que é preconceito, né? Vamos dizer assim, né? Preconceituosa, que é a escola que sobe do ouro geralmente não fica, a mão pesa mais e é para descer, arriscar um enredo que foi. Foi bacana, deu visibilidade, Acadêmico de Niterói tá bombando, até agora tá bombando, né? Se você for entrar lá ainda tá legal, tá bacana. Cantaram, o show tava bacana, todo mundo nesse dia eu tava lá também e tava todo mundo cantando, todo mundo explodiu, né? Por incrível que pareça, o samba explodiu, realmente pegou. Era um samba gostoso de cantar, mas essa pegada do que foi concebido, de fantasia, alegoria, a contação realmente do enredo foi meio decepcionante pro carnaval. Enfim, vamos ver no que vem por aí. Acho que ainda teremos alguns ecos aí. Tem essa possibilidade do marketing do presidente usar ou não as imagens do desfile durante as eleições. Vamos ver. Vamos ver o que vem por aí. Isso aí vai ficar para os próximos programas, pra gente descobrir aqui.
Próxima polêmica, roleta das polêmicas. Atenção, começou a roleta das polêmicas aqui. Eu quero continuar um pouco nesse lance da grana, né? Porque a gente estava falando do investimento e tudo. E aí a gente entra esse carnaval com uma consolidação definitiva das casas de aposta como parte do visual do carnaval. A gente entrou agora, a gente teve show de drone de bet, teve coisas rolando, distribuídas na avenida, teve propaganda o tempo inteiro, propaganda na TV, propaganda que tá rolando em tudo que é lugar. A bet tá se tornando essa coisa que é meio a droga aceitável. Então, assim, isso tá entrando pra rotina, pro dia a dia, e entrou no carnaval também, lógico. E aí a gente tem essa questão de que o carnaval surge ali também sendo organizado pelos bicheiros, e a gente tem essa coisa dos bicheiros também nessa história do carnaval, como a gente comentou aqui no programa anterior. Então, quando entra a bet, começa essa discussão na internet. Ah, claro que tinha que entrar bet, né? A gente tem os bicheiros aqui tomando conta do carnaval, entrou bet, que casa de aposta, tá todo mundo ali, ó, é só uma transformação, é só um processo. E, gente, em que ponto a gente chegou de ter que admitir certas questões, investimentos absurdos, porque são áreas VIPs gigantes, né, com patrocínio da Bet, e eles começam a se apropriar também do carnaval, porque eles vão falar disso de uma forma muito apropriada. Você vai ter as áreas VIPs, né, usando adereços e elementos carnavalescos e sendo super, somos a favor do carnaval, muito legal, pá. E a gente fica aqui, isso é uma coisa quase de saúde pública, né? Um problema que deveria ser definido, inclusive, como saúde pública, o vício em casas de aposta, o vício em aposta em si. E a gente está aqui tendo que compartilhar muitas vezes os conteúdos relacionados ao carnaval com lá estampado alguma marca de bet passando para cima e para baixo. Então, daqui a pouco, para a gente ver isso também mais dentro, né? Porque é uma marca, diferente dos bicheiros. Vamos lá, não tô defendendo bicheiro, hein? Diferente dos bicheiros, a gente tem uma marca, e uma marca que está sendo autorizada a estar ali. Você vai ter coisas como a cerveja, né? A cerveja tá ali, muitas vezes autorizada, fazendo propagandas no meio e tendo coisas ali. E agora a gente tem outras marcas entrando nisso. São marcas. Diferente dos bicheiros, são marcas mesmo, patrocinando essa festa. Isso como está acontecendo em muitas festas populares pelo Brasil, que parece que para existir, elas precisam se filiar em alguma grande marca, e aí essa grande marca geralmente está envolvida em alguma coisa muito danosa à sociedade. Seja ali, a gente pensando numa forma socialmente aceita como a cerveja, como essa nova forma que está sendo socialmente aceitada, né, enfim, botada a nossa goela abaixo, que são as bets. Isso tá rolando, né, processo e coisas, teve uma autorização agora, elas só podem ter um domínio próprio, não sei o que. Estão autorizando as bets definitivamente, é isso, estão passando pano pra caramba. E aí isso entra no carnaval de uma maneira que começa a ficar inevitável ali. O que vocês sentem desse patrocínio e dessa chegada aí definitiva? Porque já estava no ano passado, já estava chegando, só que esse ano acho que a gente chegou num ápice, assim. Felipe. Eu não sei nem por onde começar, porque isso é um assunto, tantas camadas que você vai desdobrando disso, né? Porque você falou da questão da saúde pública, do jogo enquanto problema de saúde pública, o álcool também é um problema de saúde pública, o carnaval sendo patrocinado por cervejaria, então a Bet tem um problema, a cervejaria também tem um problema, quer dizer, no final das contas, eu vou até ser breve, você foi falando sobre essas coisas, eu fui pensando que são cifras extraordinárias financiando uma festa popular. E eu me pergunto se a existência dessa festa popular, não só no caso do desfile da escola de samba na Marquês de Sapucaí, mas no Brasil inteiro, onde existem carnavais nos mais diferentes formatos, como o de Salvador, que é essencialmente de rua, e diversas outras cidades, e Pernambuco também, bastante carnaval de rua. Se isso realmente precisa dessas cifras para se sustentar, se o povo vai deixar de festejar se não tiver
essas mega estruturas, se não tiver esses mega eventos, eu fico, na verdade, com um questionamento. Vocês gostam mesmo de carnaval? Tipo, precisa ter esse luxo, esse super tudo, de tudo para acontecer? Será que a gente não pode simplesmente sair de casa para se divertir um pouco de maneira mais simples? Vou deixar essa reflexão no ar porque ela pode ser aplicada não só ao carnaval, mas a diversos outros aspectos da vida. Então, mas pensem a respeito do carnaval. Será que se uma escola de samba não vier monumental, com aquelas alegorias de 20 metros de altura, será que eu vou gostar de ver aquilo? Eu gosto do samba ou eu gosto de outras coisas? Vamos refletir sobre isso. E É só isso. com certeza, isso me lembra um pouco o Luiz Antônio Simas, né, que tem trazido também, nosso querido Luiz Antônio Simas, escritor, historiador, tem trazido também essa reflexão sobre o evento de cultura e a cultura do evento. E quanto a cultura do evento está manchando a própria cultura, que essa cultura dos grandes eventos, essa festa da glamurosa, o luxo, é dinheiro, é muita coisa, as marcas se envolvendo nisso. E cabe a gente aqui refletir também o quanto a gente está sendo mergulhado nisso, né? O quanto a gente está sendo colocado nisso, a força por uma força de marketing, de grana que vai passar todo dia martelando isso na sua cabeça e a gente está só deixando rolar. Dani. Não tem nem como falar. Tipo, eu concordo com o Felipe nessa questão de, tipo, tantas camadas que se você parar para ver, a gente vai ter que abrir outra live só para falar sobre essa cultura, né, da grandiosidade que a festa tá tomando, ou melhor, tomou proporção, mas agora tá ficando cada vez pior, né? E essa questão da introdução das bets na cultura popular. E não é só na cultura popular, né? Vamos ser bem sinceros. A gente já está sendo bombardeado com propaganda de bets na TV já tem uns anos, né? A gente já olha para os jogos de futebol e lá tá estampado bet X, Y, Z. Gente que, ídolo do futebol Z, atriz N, a modelo X, tá no comercial que passa em horário nobre, no canal HWV. Uhum. Então, assim, tipo, a gente é bombardeado, seja no YouTube, seja nos joguinhos de celular, seja na hora de estar lá rodando o feed no Instagram, aparece. Então, ele se intrometeu na nossa sociedade. A Bet está na nossa sociedade. Agora, quem criou esse espaço? Como a gente pode combater esse espaço? Porque estão ganhando cada vez mais lugares, né, para se espalhar. É uma droga que está sendo autorizada e que, vamos lá, destrói 100 famílias, né? Mas não é igual o álcool que dá câncer. Meu filho, fica sem dinheiro para você ver o que acontece. No mínimo você surta. No mínimo. Ficar sem dinheiro, no mínimo você surta. Daí para baixo. Então, assim, é complicado ver o carnaval, né? Você tá lá no carnaval e você começar a ter o carnaval girando em torno delas agora, né? Antes a gente tinha cervejarias, só que agora está disputando lugar com as bets. E de quebra com o Mercado Livre e o seu camarote, né, sobrevoando a Sapucaí. Que eu achei aquilo extremamente perigoso. Eu tinha que falar em algum momento sobre aquele camarote, porque eu achei muito sem noção. Mas é isso aí, é propaganda, né? Uhum. Colocar lá a bichinha lá sobrevoando, você não vai ver nada. Quem tava lá em cima só vai ver um bando de cabecinha, formiguinha desfilando. Mas Sim. tá lá em cima com uma propaganda enorme. Você ama o carnaval? Geralmente quem ama o carnaval gosta, principalmente, não é só do desfile. O desfile é o ápice. Gosta de estar lá na quadra, gosta de estar lá se metendo nas confusões, nas fofocas, nos barracos que está acontecendo, né? Agora, para o grande público que consome, que, né, por exemplo, a gente tem o Carnaval Rio de Janeiro. Vamos falar Rio de Janeiro. Carnaval do Rio de Janeiro é mundialmente conhecido. O pessoal vem para cá só para ver o carnaval acontecer, né? Acontecer o quê? Para tirar as conclusões próprias. Se vai ser assaltado, se não vai ser assaltado, se vai ver bebê pra cacete amanhecer sei lá aonde, se vai ver escola XYZ, os famosos vão estar desfilando, não vão estar desfilando.
Então, essa cultura do grandiosismo que está tomando é muito por conta desse turismo que está, né, corroendo. Cada vez mais as escolas estão ficando grandiosas, cheias de luxo. Isso é bonito de se ver, com certeza. Mas com que dinheiro? O governo faz um repasse para a liga, qual seja ela. Mas a gente sabe que só esse dinheirinho não basta para fazer aquele carnaval de escola de samba de grupo especial e grupo ouro, né? Sim, e a gente tá aqui, a gente pode já emendar nesse outro assunto, que é a própria questão do luxo e as marcas de luxo no carnaval, porque isso é diferente da gente retratar o luxo no carnaval. O carnaval em si, a festa, os desfiles, eles já são um grande exemplo de algo luxuoso, né? O carnaval em si é luxuoso. Ele não precisa. A gente representa o luxo através das grandes indumentárias, das grandes feitos ali à mão por muita gente, tocando aquela ali, as costureiras e tudo mais. O carnaval já é uma festa luxuosa. Mas aí quando você bota marcas de luxo no meio disso, a gente tem uma outra adição de um luxo que é completamente aí descartável aos olhos da cultura popular. É um luxo de grandes empresas aí da moda e tudo mais, e tivemos aí algumas adições nas musas, que também tem acontecido aí, né, tá rolando esse movimento de certo patrocínio das musas, que esse ano aí chegou a um outro patamar também. Nós temos aí a Virgínia, que é essa grande influencer aí, influencer de bet, que ganhou muito à custa da desgraça dos outros. É isso, não tem como definir melhor essa personagem aí. E ela ganhou muito, muito mesmo. E você pode ver aí, tem matérias, inclusive na Piauí, contando sobre os contratos, os tipos de contratos que esses influenciadores fazem para ganhar milhões com bet. Então você tem esse movimento da Virgínia entrando como rainha de bateria, que já tava, desde o ano passado, já tava olhando isso de cara feia, todo mundo olhando pra isso, ó, num samba, virou meme e tudo mais, e tava lá na avenida. E tivemos aí também Juliana Paz entrando ali com uma grande marca de luxo, patrocinando o seu look como um todo, né? Então, a sua roupa, que ela foi ali para a avenida, é toda patrocinada e também caríssima, um luxo ali extremamente absurdo, fez lá seus vídeos, a propaganda e tudo. Isso tá ali do lado de uma belíssima festa. Belíssima festa. A festa já tá linda, maravilhosa. Precisa disso? Precisa desse elemento? E por que esse elemento entra ali, né? E aí nós tivemos essa grande questão. As musas estão sendo cooptadas por essas grandes marcas, porque é um grande palco, né? É um palco ali para você realmente demonstrar toda essa grandeza que as marcas querem demonstrar. E aí? E agora vai vir fantasia com a marca escrita em cima, fazendo piscando. O que vem depois disso, né? Você vai vir com a joalheria, mostrando na tela da televisão. O que vai acontecer? O comercial vai estar acontecendo na avenida, você já vai estar fazendo um comercial daquela propaganda ali, daquele grande marca na avenida. É isso, a avenida virou esse desfile de moda, que inclusive grandes marcas da moda também usam o carnaval de referência, muitas vezes, para o seu desfile, seus elementos. Como é que a gente interpreta isso, né? E esse ano a gente entra mais nessa reflexão, porque a Virgínia, ela entra como esse topo ali. A gente já estava na beira do copo. A Virgínia, ela vem transbordando. E transbordando ainda não... com problemas nos seus adereços também, que foi comentado e tudo, esbanjando um total de zero empatia ali na avenida, tipo assim, só que trouxe milhares de seguidores para a Grande Rio. A Grande Rio, que trouxe a Virgínia, ganhou muitos dos seguidores da Virgínia, que passaram a conhecer a Grande Rio através dessa grande influência. Talvez seja a escola até com mais seguidores, hoje dá 1 milhão e quase 2.
É isso. Como a gente avalia essa entrada aí, Felipe? Eu vou puxar um pouco do assunto de volta das bets para falar também dessas grandes marcas, das grifes que Grifes. estão entrando aí no universo das escolas de samba. Olha só, gente, a ficção científica, cinematográfica e literária nos alertou de diferentes maneiras sobre como a sociedade se vê, de repente, dominada por grandes corporações. Tá? Da Tyrell Corporation, lá de Blade Runner, passando pela Skynet, de O Exterminador do Futuro, a OCP, do Robocop, você tem nessas obras de ficção grandes empresas que estão onipresentes na vida das pessoas. Tá? Isso é um alerta, isso não é um coadjuvante nessas histórias, isso é um alerta, porque essas empresas estão ali dando rumo à história que está se desenvolvendo. Por que eu estou falando disso? Porque a gente está vendo, no caso da Marquês de Sapucaí, as grandes empresas tomarem o espetáculo, tá? Habitando quase toda a extensão da pista com seus super camarotes, estampando suas marcas em toda a festa, como se a festa não pudesse existir sem a existência delas. Tá? Então, a ficção nos alertou e nós estamos vendo na prática, não é exatamente igual, claro, porque a ficção é uma alegoria, gente, mas a gente está vivendo isso. Tá? No caso das grifes de moda fazerem fantasia como foi feito no caso da Juliana Paz, a roupa dela foi feita por uma grife famosa, isso é horroroso. Eu não tenho nem palavras É para um desrespeito, né? respeito. Por quê? Essas marcas não estavam nem aí, nem nunca ligaram para essas manifestações. O carnaval, o desfile das escolas de samba, as apresentações dos bois de Paritins e tantas outras manifestações começaram por meio de populações periféricas subjugadas. Nos seus inícios, boa parte dessas manifestações, como o próprio carnaval, como o desfile das escolas de samba, como os bois de Parintins, foram combatidas pelo status quo de suas épocas. Essas populações resistiram, sobreviveram a esses combates preconceituosos para que revertessem a visão que as elites financeiras tinham sobre elas, para hoje essas mesmas elites que estão no mundo há muito tempo agora quererem se apropriar de algo que antes elas nem ligavam ou achavam que era horroroso. Isso é muito perigoso, isso, demasiadamente perigoso. Nós não podemos fechar os olhos para este fenômeno. Essas manifestações periféricas revelaram ao Brasil e ao mundo a inteligência das pessoas dessas populações periféricas. A inteligência que vai muito além das suas artes. Porque colocar uma escola de samba, já que é a pauta aqui da nossa live, na avenida, requer uma gama de saberes que vão muito além de saberes artísticos. Tá? Então, esta inteligência que começou lá atrás por gente de pouca escolaridade e subjugada, hoje está sendo cobiçada por grandes corporações. A inteligência capaz de criar narrativas, capaz de criar a sua própria moda, capaz de criar a sua própria engenharia. Cuidado, porque elas vão se apropriar disso e, quando não for mais interessante, vão descartar. E quando descartarem, talvez seja tarde demais. Perfeito. Dani, algo a falar sobre essas marcas de luxo, grifes? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem essa inclusão das marcas de luxo, de patrocinadores, justamente porque o carnaval é feito pelas mãos de muita gente da comunidade, né? Aderecistas, costureiras. Então, quando você vê, a Juliana estava linda, mas será que aquela roupa não seria igualmente bem feita se fosse feita por algum artesão daqui? Lindo, ótimo, perfeito. E aí? O que acontece é que tem uma coisa aqui que está acontecendo já ao longo dos anos, que eu espero que não comece de novo, porque tinha dado, entre aspas, uma trégua, que as grandes rainhas do carnaval
das escolas de samba tem que ter muito dinheiro para poder se bancar. Uhum. Então, quando você olha, né, rainhas da comunidade surgindo, como Maiara, Lorena, né, da Beija-Flor, Maiara do Tuiuti, que são da comunidade, e assim, as roupas delas já são caras. Uma roupa de rainha do grupo especial é uma roupa cara. E elas não têm só uma, são looks, né, para todos os eventos. E aí você chega com uma artista, uma Virgínia da vida, uma Juliana da vida, com uma proposta de trazer esse luxo. Como é que fica isso dentro desse movimento das rainhas de dentro da escola de samba? Quer dizer que agora a moda vai ser vestir grife? Então aquela rainha que pode estar muito bem vestida, mas se não tiver marca não vai ser benquista? Porque a gente tem uma coisa muito nos bastidores do carnaval que é aquele 2 pesos, 2 medidas, né, no julgamento. Não é dito, não é falado, não é exposto, mas a gente sabe que tem o peso da camisa, às vezes altera muito aquela parte da tabela, né, de vencedores e perdedores da vez. Será que a rainha bem vestida vai ser bem vista? A sua bateria vai ser bem vista também? Será que ela trazendo esse luxo todo, como é que vai ser? Porque, ao meu ver, falando da Virgínia, principalmente, porque eu acho que o grande bafafá começou com ela, depois a gente veio com essa roupa escândalo da Ju. A Virgínia, ela trouxe lucros grandiosos para Grande Rio por conta da propaganda. Mas até onde vale isso, né? Ela que é carisma zero, é negativo. Ela pode até lidar bem com a comunidade, mas venhamos e convenhamos, a própria comunidade não respeita ela como rainha. Se ela viesse como musa, é uma coisa. Como rainha, ainda mais depois do reinado da Paola, que era uma pessoa também que... mas ela também não sabia sambar. Não sabia, mas pelo menos tinha carisma. E para a rainha tem que ter carisma. Tem que estar imersa nesse mundo. A Virgínia não era imersa. Ela não frequentava, ela não amava a escola como deve se amar. Então, ela trazer esse luxo, essa recompensa toda, vale? Então, como é que vai ser, né, a partir de agora? Como é que vai ser essa dança das cadeiras? Porque já está acontecendo uma dança das cadeiras de outros postos, que é até, de certa forma, normal, né? Comissão de frente, quem vai ser o coreógrafo, quem vai ser o carnavalesco, quem vai ser o diretor de harmonia. Mas e a rainha? Será que agora vai ter que estar no currículo da rainha se ela consegue bancar uma fantasia de 600 mil? Entendeu? Porque é isso, uma fantasia da Juliana Paz foi de 600 mil. Né? A mais cara, acho que foi da Virgínia. Que detalhe, ela não aguentou. E aí fica outras querelas também. Por que será que ela não aguentou? Porque na Boca Pequena, e é bafafá, é polêmica, mas na Boca Pequena, como é que ela não aguenta um costeiro de 12 quilos? Né? Aquilo era só para trazer mais mídia. O tapa-sexo dela estava caindo. Primeiro que ela não estava de tapa-sexo. Ali é um colanzinho, ali foi uma sobrepele que usa, porque tapa-sexo mesmo caiu de moda já tem décadas. Né? Lá na década de 90, início de 2000, a gente usava tapa-sexo. Era um caos, realmente caía, tinha que achar uma calcinha, saía, brotava do nada, uma calcinha no meio do desfile e enfiava na menina. Mas atualmente o recurso do colan, né, sobrepele, tem salvado muitos sambistas. Às vezes aparece alguma coisa, pode ser, mas o dela, muita gente tem feito comentários de que ela se abaixou tantas vezes que o colan começou a sair do local. Pô, tu tá suada, tá ali, tá meio folgado, ficou frouxo, parece. Mas essa questão de não carregar o costeiro, de deixar a bateria. Gente, que rainha deixa a bateria para trás? Seja no ensaio técnico, ela fez isso no desfile oficial. Eu tô rindo de nervoso. E aí traz esse luxo todo, mas prejudica a escola. Vale a pena? E aí você fica com essa coisa de... Parece que ela tá chamando destaque pra ela, né? Vira uma coisa assim, olhem só pra mim. E quando tem muitas rainhas que estão reverenciando a bateria, estão no meio, estão saudando, estão fazendo toda uma coisa de realmente representar aquele grupo, né? E aí elas muitas vezes saem da comunidade e tudo, tem toda essa comunicação. Várias rainhas de bateria foram
dar entrevistas depois, dando essa alfinetadinha ali da importância da rainha e tudo mais. Então, isso ficou muito latente, causou um desconforto geral entre as escolas de samba, isso é muito evidente. A Grande Rio saiu aí para 8º lugar na sua posição ali do julgamento, né, dos desfiles, e ainda tem um contrato com a Virgínia ainda, né, ainda tem uma coisa de ela mais um ano para continuar com ela, então isso ainda vai de alguma forma se manter aí, mas essa questão do costeiro e do tapa-sexo emenda a um outro assunto nosso aqui, né? Que é essa questão do peso das fantasias. E essa questão da Virgínia se misturou um pouco a esse assunto, que foi um protesto, inclusive, feito aí, viralizado pelas baianas da Mangueira, né, que fizeram entrevista, e aí rodou isso, e isso começou a incentivar algumas postagens, alguns textos, refletindo sobre o peso das indumentárias, dos costeiros, das roupas que as pessoas vestem ali enquanto estão passando na avenida, e o quanto esse peso tem aumentado, enquanto as roupas têm ficado cada vez mais complexas, as maquiagens também têm se intensificado, né? Tivemos várias escolas aí com algumas maquiagens em algumas alas muito pesadas. E aí rola um pouco aquela questão da gente pensar no desfile como pessoas que são quase cabides passando na avenida, como acontece no mundo da moda. Inclusive, voltando a esse assunto aqui, os assuntos estão meio entrelaçados. No mundo da moda tem essa grande discussão sobre as modelos serem apenas cabides para os estilistas, e elas meio que vestem o que tiver que vestir e vai do jeito que tiver que ir, beleza, e vamos só apresentar aquilo ali e tudo mais. Não tem um ser humano embaixo daquilo, e aí entram vários problemas de saúde também no meio desse processo. No caso do mundo da moda, você tem essa questão da beleza também, né? E aqui nos desfiles a gente tem as pessoas só como voluntárias a um grande desfile ali, vou te botar uma roupa, você só vai, filhão. E aí, que é uma coisa que eu queria até trazer aqui, se existe esse ensaio com alguns pesos, se tem esse pensamento, ou se é uma grande surpresa de chegar lá na hora, veste aí, filhão, toma esses quilos em cima de você aí, ó, esse ano tá pesando 10 a mais, hein? Valeu, e vai embora. Como é que essa discussão ela rola dentro das escolas? Porque é uma coisa que eu tava até comentando com a Dani antes, de tipo, é sempre um negócio que é falado meio em tom de piada. Eu tenho essa impressão, que é uma coisa meio, acontece, é pesado mesmo, gente, é isso, sofrimento, você passa no carnaval, meu Deus, você pega, é difícil, mas é só 20 minutinhos na avenida que você passa, tranquilo. Tem uma certa coisa de relevar isso ao longo dos anos. Eu percebo que essa discussão parece que não era essa discussão que chegou agora. Parece que era uma coisa meio, vamos deixar aí que faz parte do processo. Eu sou baiana da Mangueira, Tuiuti, feitiço carioca e fui da Acadêmicos de Dendê. A Dendê e feitiço Intendente Magalhães, as baianas são extremamente leves. Você tem armação de cano, show. A cabeça geralmente é a mais incômoda do mundo, mas é o que tem, é o que dá e é rápido. Você não fica com ela o tempo inteiro, né? Você vai lá na concentração, principalmente Intendente Magalhães, concentrou, às vezes você tá enfiando a roupa, já aconteceu isso ano passado, ano retrasado. Eu entrei de supetão na Nova Iguaçu, porque eles precisavam de baiana, e a minha cabeça literalmente chegou com eu colocando quase o pé na faixa de início. Aí me jogaram a cabeça, eu arrei a cabeça e entrei. Intendente Magalhães é um universo à parte. As roupas são leves, é o que dá, é muita criatividade e para pouco orçamento. É divertido, você brinca. Quando você chega a ouro e especial, a brincadeira não é brincadeira. Você brinca antes. Você vai brincar onde? Ensaio técnico, você vai brincar. Você vai brincar na quadra, na escola de samba, mas nunca no desfile oficial. Desfile oficial não é brincadeira. Então, você já chega lá com 2, 3 horas de antecedência para se arrumar. Você tem que estar pronta, você tem que estar cantando direitinho na mente, lá, interpretar, cantar, mexer com o público, mostrar que está vibrando.
E aí chega a fantasia. Esse ano, eu sofri com mangueira. E eu sofri de um jeito que eu não imaginei. O que acontece? Ano passado eu estava grávida. E eu era da Tuiuti. Só que eu não pude desfilar por conta do barrigão, não ia dar certo. A minha mãe é baiana. E ela desfilou. E a roupa que ela desfilou era linda. Toda em pedraria, o cabeça, a roupa toda. E ela disse, Dani, mal a gente conseguia girar. Então você tem que pensar assim, puxando para esse lado das baianas. São senhoras de 80 anos, de 70 anos, que não são fisiculturistas. Às vezes fazem a sua academia lá no grupo, né, no Rio Informa, na ONG X, mas faz alguma atividade, mas não é aquela atividade. Que a gente estava até falando, como é que a Virgínia não aguentou um costeiro de 12 quilos? As senhoras aguentam fantasias de 30. Esse ano, eu tava com um cagaço, e desculpa a palavra, mas era um cagaço de desfilar por conta do que eu escutei. Ano passado, e a reportagem que a gente até usou como orientação para essa live foi justamente das reclamações, da entrevista das Baianas da Mangueira. Ano passado, o que me foi dito na primeira reunião que teve, depois do primeiro ensaio de rua, a gente teve uma reunião lá dentro e tudo mais, e uma das baianas falou, gente, vocês não podem deixar essa fantasia pesada, porque ano passado foram 10 pro chão. Você consegue imaginar 10 baianas desfilando e vão caindo ao seu lado ao longo do desfile? Porque não aguentaram o peso, não aguentaram a quentura, porque a roupa é quente. A minha roupa esse ano era linda, mas 3 vergalhões, uma na base, meio e, né, a base de cima, a base de baixo, né, que arrasta no chão, e a do meio. Fora uma cabeça que era uma alusão a oferendas aos tambores, porque a gente vinha na frente do carro, que era a missa dos tambores, né, fazendo alusão ao que acontece lá em Macapá no mês da consciência, né, negra. E aquela cabeça, tipo, de certa forma foi muito bem feita, isso, estão de parabéns, mas ela não tinha como ficar na cabeça realmente. Ela era mais larga. Então você tinha que dar um jeitinho, você recebia a cabeça antes pra gente dar um jeitinho. Forrar, colocar espuma e tudo mais, mas mesmo assim, a cabeça, se você inclinasse um pouco, ela varava, ela te levava pro chão, de tão pesada que ela era. No mínimo uns 5 quilos aquela cabeça tinha. Então, assim, eu saí com muita dor no corpo do desfile da Mangueira. Tecnicamente, eu não curti o desfile. Porque eu estava preocupada em girar, porque a baiana tem que saber girar no tempo certo, a quantidade de vezes certa, tem que ter uma cadência, não é sair girando que nem quadrilheira ou um peão da casa própria, né? Saiu girando igual o peão, que você dá a corda e vai embora, não. Tem que saber o tempo certo, você tem que saber que horas parar, como frear a saia. Como é que se freia uma saia pesada? Sim. Então, assim, eu não estou mais com essa dor, mas eu passei praticamente até o início da semana passada, dessa semana, com uma dor na lateral, porque o ferro, a minha saia arriou um pouco, então ela pegou no meu quadril. Caramba. Então, na hora de frear, ela vinha com todo o peso da roupa e do vergalhão. Então, eu tinha que frear, porque senão ela me levava embora. Então, você pensa, senhora, eu tenho 36 anos e eu não estava aguentando aquela roupa. A minha mãe, no final do desfile, ela passou mal, ela foi pro posto. E a cena que foi assim, eu comecei a rir, né? Depois que tudo aconteceu. Eu e minha mãe, a gente caiu na gargalhada, mas na hora não. A minha mãe estava passando mal, eu comecei a gritar para os bombeiros irem socorrer ela. Imprensaram demais a gente na hora da saída da dispersão, é uma loucura. Se você não tiver organização, é uma loucura, eles atropelam a gente, ala por ala. E aí minha mãe, a última cena que eu vi da minha mãe, antes de ela sumir na multidão, foi ela literalmente pegando a cabeça. Ela levantou, só que a cabeça estava pesada. Então ela foi pro chão. E ela sumiu. Depois disso eu contei pra minha mãe, assim, quando ela melhorou, eu contei pra minha mãe. Eu falei, foi cena de desenho animado, que você vai pegar a espada, tu pega da mão do herói a espada mó pesada, ela vai direto pro chão. Foi literalmente isso que aconteceu com a minha mãe. E pra completar, aconteceu uma coisa que foi pior, que agora que tá refletindo nela. A minha mãe tem 2 hérnias de discos. A minha mãe tem 70 e tantos anos.
A minha mãe está escutando, a Coluna. coluna dela toda está lá, até agora. Então, assim, a minha mãe tem 70 e tantos anos. Eu saí com uma puta dor na coluna. A minha mãe também. E aí eu olhava para aquelas senhoras, tinha uma senhora que era pequenininha, acho que 1,45 m, também com a mesma fantasia, entendeu? Desfilando. E aí cobram, vocês têm que girar, e vocês têm que cantar, e vocês têm que sorrir. Brincando, o carnaval da Sapucaí, seja ouro, seja especial, tá se tornando grandioso no nível que eles estão transformando os brincantes em alegorias. As baianas são mini tripés. Eu queria muito que eles colocassem rodinhas, aí ia dar certo. Pô, aí pode enfiar as coisas, que aí a gente dá um jeito de carregar, mas pelo menos tem a rodinha para locomover. Por quê? Quando eu falo isso todo, o cenário, eu cheguei para a concentração da Mangueira meia-noite. Eles pediram para chegar meia-noite. 1h30 estava todo mundo pronto. A gente desfilou depois das 3. Então, a gente já estava suportando o peso da fantasia muito antes do desfile. O desgaste estava muito antes. O problema não é o desfile, é o antes do desfile. Porque aí você, com a fantasia, você não pode ir no banheiro. Assim, nossa dependendo senhora, de como se amarra. Eu pego muito essa referência da minha mãe ter passado mal esse ano, e ela também passou mal na estreia dela de Baiana. São Clemente 2024. A roupa era linda, só que parecia um papelão. A armação dela era toda como se fosse um papelão duro. Amarraram minha mãe, brincando, igual um salame, pra deixar tudo firme. Estrangularam o estômago da minha mãe. Ela bebeu muita água. Quando ela chegou no final, ela já estava rezando. Quando a gente vê a apoteose chegando e a gente está nesse desespero, a gente já vai chegando e rezando, né? Pra chegar. Ela chegou e aí tentaram tirar a roupa dela. E assim, pra rir mesmo. Cara... E aí a pessoa deu um nó. E o nó era cego, não tinha tesoura perto. Como é que se tira? Ah, não! Então, você tá definindo um filme de terror aqui, cara. Gente, é um filme de terror. Isso, porque, é um filme de terror. na verdade, a brincadeira para os outros verem, na verdade, é um filme de terror pro brincante. Não é à toa. Eu desfilei na União da Ilha. Eu tenho uma crítica muito séria. Eu posso até ser malquista pela União da Ilha depois disso, mas eu cago e ando. Nessa hora eu cago e ando. Eu acho que os carnavalescos têm que parar de viajar também um pouco na maionese. Dá para você fazer uma fantasia que não deixe o seu componente cozinhando ou parecendo que tá carregando a pirâmide em cima de você. União da Ilha veio linda, maravilhosa. A droga da fantasia de todo mundo foi no... Eu não lembro o nome do material agora, mas é como se fosse um esponjado. Eu acho que é o nylon dublado, uma coisa assim. Ele não deixa passar o ar. Traduzindo, não, ele te transforma numa fornalha. A roupa toda era assim, e de todas as alas. Eu já passei mal algumas vezes na avenida, mas não nesse nível como a gente passou mal na minha ala. Eu tinha gente jogando água na cabeça para poder esfriar o corpo. Sim. Porque estava dando superaquecimento. Isso a gente sentado esperando a vez, né? A concentração, né? Então, assim, cara, quer trazer um efeito bacana? Traz, mas pensa também no componente que fica lá. Sim. Era um dia de calor, era uma noite de calor que não tinha vento. Não tinha chuva. Se tivesse chovendo, até ia ser ótimo. A gente ia passar de boa. Pois mas aí é complicado também. Chovendo também é outro tipo de complicação. Tem outra complicação. Não, mas, Felipe, nesse caso era porque a roupa não era pesada. O problema é que a roupa era fornalha. Se você abrisse assim, jogasse água dentro, ia ficar de boa. Foi o que aconteceu. A gente pegava a água da Rios, né, na Serra Rio, e jogando. E a água, como era esponjado, a roupa sugava e deixava aquilo úmido por um certo tempo, mas como estava muito quente, secava. E aí começava de novo aquela sensação de quentura, e todo mundo passando mal, já enjoando, dor de cabeça e tudo mais. E não foi só na minha ala. Eu soube que foi em todas as alas que tiveram problemas com essa roupa, esse tipo de roupa. Então, assim, o carnavalesco tem que parar, e parar bem para pensar para quem ele está fazendo essa roupa.
Uhum. É A isso. gente participa, né? Eu e o Felipe, a gente participa de um grupo, né? Que é o Carnaval em Parintins, né? Nosso grupo de WhatsApp. E uma das postagens que a gente teve de uma colega que ela colocou lá foi justamente no Twitter que um carnavalesco, eu acho que eu não preciso citar o nome, respondeu justamente um questionamento desse, que era assim, a menina colocou, obrigada, fulano, fantasia travou minha coluna, mas cabaritamos. E, né? E ele responde, por nada, faça pilates para que um próximo desfile não trave. A questão não é a fantasia, mas é o seu preparo físico aquém do manual do desfilante moderno. Em tempos travado e feliz com as notas. Show. Quer dizer que então, assim, tipo, a gente tem que literalmente ser atleta agora para poder Cara, desfilar na Sapucaí. deixa eu levantar uma coisa aqui. Não é nem levantar, só uma citação. No ano passado a gente fez um papo sobre tecnologia de inteligência artificial, tecnologias e o carnaval. Comentamos lá no Somando Visões no ano passado. Foi um papo bem legal e no meio do papo, me veio essa ideia de que, pô, será que se, né, para esses organizadores, né, do desfile que estão mecanizando as coisas ou tornando as pessoas robôs, se pudesse colocar robôs no lugar das pessoas, a gente vai entrar nesse processo? Se tivesse um robô baratinho para botar no lugar de uma baiana, será que a gente vai chegar a um momento onde isso vai ser pensado? Porque só o fato de ser pensado já é por si só um absurdo completo. Mas do jeito que a coisa tá indo, de você tornar as pessoas parte de um mecanismo como se ela fosse suportar qualquer tipo de peso que você pudesse colocar ali e ainda assim ser eficiente, conseguir desfilar, fazer tudo no final, entregou, maravilhoso, beleza? E aí, então a gente tá indo pra esse caminho. Eu lembro quando eu era pequeno, eu morava, eu não sei se eu já comentei isso com o Felipe, inclusive, que é uma coisa muito curiosa, uma lembrança muito gostosa que eu tenho da minha infância. Eu morava do lado do Sambódromo. Que hoje é a Pedregás, bem do ladinho do Sambódromo. Eu morava ali, do lado, em frente à fábrica da Brahma, que não é mais a fábrica da Brahma, que agora é um prédio ali, que sei lá, que é aquele prédio gigante que tem ali. Eu morava ali. Então eu via o preparo do desfile passar na minha rua. E eu na janela, assim, espantado com tudo aquilo. Era um negócio, assim, fascinante. É uma memória que eu tenho muito vívida de ver os atores famosos que passavam na rua e falavam com a gente e tal. Era uma experiência, assim, indescritível. Um dia ainda falo melhor sobre essa experiência de ter morado do lado do Sambódromo, ouvido o show do Michael Jackson da minha casa. Enfim, um dia eu vou comentar melhor essa experiência que foi fantástico. Mas assim, quando eu era pequeno, alguém me contou, isso eu acho que era uma viagem da cabeça da pessoa, de que as baianas rodavam bem porque elas tinham uma rodinha nas saias. Eu não sei se falaram isso pra criança ficar mais tranquila, né? Alguém comentou um negócio desse. Ou se em algum momento alguém pensou isso, não sei. Mas assim, e eu fiquei com isso na minha cabeça. Cara, que fantástico. Tem uma rodinha na saia que facilita com que a pessoa ande, né? Tipo, ela vai girar, tem uma rodinhas ali em volta da saia e não fica tão pesado pra ela. E eu cresci com essa memória, assim, como se fosse em algum momento alguém pensou nisso, né? Ficou a memória da criança, ficou presa na minha mente como isso. Essa coisa da tecnologia no carnaval, ela tem que pensar muito nessas pessoas que estão ali, né? Então, coisas que vão ventilar melhor, tecidos melhores, esse próprio lance de ter coisas que auxiliem as pessoas a vestir, a andar, a caminhar com os seus indumentárias. Isso é uma coisa que tinha que ser parte desse manual do desfilante moderno. O que você pensa sobre essa loucura toda, Felipe? Bom, a gente encerrou um tópico falando das grandes corporações e tudo mais, questionando, né, se essa grandiosidade, se muita gente iria gostar disso. Eu retomo essa ideia. Gente, o carnaval é feito de pessoas. E estão esquecendo as pessoas. Pessoas que estão sendo cobertas, servindo meramente de suporte para delírios visuais que não cabem a elas. Está se tirando o direito de
alguns estratos sociais ter o seu divertimento durante um certo período do ano. Se você tem o privilégio de ir a cinema e a teatro várias vezes no ano, parabéns, você é privilegiado e não sabe. Aquele momento de desfile ali é a chance que muita gente tem de se divertir, sair de casa, de ir para longe de onde mora para se divertir. E esse momento está sendo massacrado. Esse momento está sendo posto em xeque se vale a pena, porque está muito difícil se sustentar embaixo de tanto pano, tanto arame, tanto peso de cola que é usado, pedraria, entre outras coisas. Tá? Muito complicado. Até há um tempo, eu não sei como é que andam as entrevistas pós-desfiles, mas até há uns 10 anos mais ou menos, a Globo entrevistava lá o pessoal no final do desfile e perguntava: a fantasia tá leve, tá gostosa? O pessoal com uma cangalha na cabeça: não, tá super leve, super gostosa. Só que até uma década eu acho que dava para disfarçar isso. Hoje não dá, não. Várias fantasias do grupo especial desse ano, vou pegar 2026, mas já tem um tempo isso. Mas várias fantasias de ala simples do grupo especial de 2026, comparadas a fantasias do início dos anos 90 e anos 80, uma única pessoa ocupa o espaço de outras 4. De tanto trambolho que é esse negócio. É larga, é grande, é pesada, é sufocante. Causa o problema que a Dani relatou aqui, que foi visto no Twitter, estraga a coluna. Assim, não dá, gente. Aquela conjunto que a gente vê lindo, de novo, aquilo é feito de pessoas. Por favor, respeitem essas pessoas para que esse conjunto lindo possa acontecer. Senão, vai ficar difícil. Vai ter que exigir preparação física para poder desfilar, e quem não tiver não pode desfilar. Então você continua num processo de afastamento de quem criou isso, de quem ajudou a criar isso, e de quem tem nisso uma oportunidade de lazer, de aculturação, a troco de quê? Meramente da beleza estética? Não, não é por aí o caminho. A gente olha, no caso, baianas e agora eu vou colocar a velha guarda. Você falou, se pudesse substituir. Eles só não substituem eles porque eles são a base do carnaval. Ponto. Mas eu já vi acontecer de vetarem baianas acima de 80. Então, não tá aguentando girar? Sai. Uhum. E isso na hora do desfile. Entrega a fantasia, tô dando para outra. Nossa. Então você pensa numa senhora que desfila, sei lá, 20 anos na sua escola querida do coração. Chega lá pro ápice, participou de tudo, ensaio de rua, comprou, porque baiana ainda tem um custo a mais. A vida de baiana é igual a vida de musa, é igual a vida de passista. Você abre o guarda-roupa, é mais roupa de baiana do que roupa normal para sair. Por quê? Vamos para festa de baianas da Santa Cruz. Aí a roupa vai ser X, vamos mandar fazer. Agora a gente vai para a festa de baianas da Beija-Flor, a roupa vai ser Y, aí manda fazer. O sapato é diferente, é branco, agora vai ser dourado, o sapato vai ser não sei o quê. Então, assim, tipo, elas já gastam ao longo do ano. Elas estão se dedicando àquela escola para chegar na hora da glória e o cara, uma harmonia qualquer, ou um diretor qualquer, chega e fala: você não vai desfilar hoje. Fulaninha que vai desfilar no seu lugar. Quem é fulaninha? Ninguém sabe quem é fulaninha, mas fulaninha vai desfilar no seu lugar. Entendeu? Então, assim, eu sou baiana nova. Eu já não tô aguentando aquelas roupas. Eu imagino elas. Surreal. Entendeu? Eu imagino elas. Elas vão muito pelo amor da escola. Entendeu? São mesmo aquelas, são amantes da escola, botam a escola no pedestal. A velha guarda é a mesma coisa. O que a gente viu esse ano acontecendo, não sei se eu estou errada, foi Portela novamente, né? Que quase não coloca sua velha guarda novamente na avenida, foi Portela, né? A gente teve essa problemática de novo. Eu acho que é muita falta de consideração.
E não é só do carnavalesco. Nessa hora falta dos dirigentes, do presidente, da harmonia, do diretor de harmonia, dos diretores que são, né, ninguém viu os turistas, né, porque eles têm 10, aí do lado aparece 50 harmonias na escola que você nunca viu na vida e nenhum te ajuda a te arrumar, nenhum te ajuda a te dar uma orientação nem nada. E aí te cobram, né, tudo isso que eu acabei de relatar. Isso não é só com as baianas, mas com todos os componentes. E aí isso também volta no link que a gente pode fazer com a história e essa propaganda das bets, né, e esse marketing. O carnaval está começando a ser feito, não é para a comunidade, é para turista, é para quem pode pagar. Então, tudo bem, a gente tem as alas da comunidade, mas as alas da comunidade são as roupas mais quentes e as que mais tem trambolho. Daqui a pouco só jovem marombeiro que vai poder participar. Entendeu? Se você não for marombeiro, pega peso para aguentar uma fantasia de sei quantos quilos, você não desfila. Ou como e tem marombeiro aí que não tá aguentando. Que não aguenta, né? Não, e eu já escutei de uma baiana a seguinte frase: que a baiana leve vai desfilar na intendente. Nossa. Então já virou normal. Uhum. Já introduziram tanto na cabeça de que você pode carregar, porque amor é escola, entendeu? Você tem que carregar aquele peso, porque amor é demonstração do seu amor à escola, que você não pode virar e falar, não, pera lá, eu não vou carregar uma fantasia de 40 quilos com um trambolho gigante na minha cabeça porque eu vou passar mal. Não, mas é o amor à escola. Não, e uma dúvida aqui, só que essa coisa de descobrir o peso da sua roupa. É uma coisa que se descobre na avenida, muitas vezes, não é uma regra, você sabe o peso antes, tem algum ensaio sobre o peso, tipo assim, você vai levar o peso para fazer um ensaio, para ter uma simulação do peso que você vai carregar na avenida. Existe algo desse tipo? Felipe falou que não, mas aí eu te adianto uma coisa, aí pegando novamente o universo baiana, tá? Geralmente a gente descobre na hora. Só que eu soube, por exemplo, que teve, numa das escolas de samba desse ano, liberou para algumas baianas irem no galpão experimentar a roupa, quase pronta, para saber se o peso estava bom. É porque então, isso vale para todo mundo, não só para baiana. Eu acho que vale para todo mundo. Mas essa coisa do costeiro e tudo, né? Todo mundo deveria ter pelo menos um ensaio com uma simulação desse peso, né? Não precisa ser o vazamento das próprias roupas, né? Sim. Mas uma coisa de simular esse peso. Ó, você vai carregar isso aqui, então, tipo crossfit do carnaval, né? Você vai carregar isso aqui no ensaio para você simular o que você vai carregar lá no dia. Então, acontece que tem a liberação das fantasias antecipadamente no carnaval. Tipo, a gente vai desfilar no domingo, sei lá, domingo anterior começam a liberar as fantasias. 2 semanas antes liberam as fantasias para você levar para casa, vestir, ver se tem algum problema, babá, papundu. É nessa hora que tu vai descobrir se você tá ferrado ou não. Porque você não ensaia com elas, né? Você só veste. Você veste, você pode até sambar em casa, mas você vai fazer isso em casa, entendeu? Uhum. E ainda assim, teu espírito, com restrições, porque o pessoal vai buscar antecipadamente na cidade do samba, porém, a grandiosidade dessas fantasias é tão grande que a maior parte das escolas do grupo especial e quase todas as alas, você pega uma parte da fantasia. A cangalhona mesmo, você vai pegar lá na Presidente Vargas, na concentração. Então você pega a cabeça, a casaca, a calça e a parte de baixo, né, sapato. Isso você vai ajustar em casa. A cabeça você vai botar uma espuma, se estiver machucando, ok, tudo bem. A cangalhona mesmo vai ser levado de caminhão no dia do desfile. Você vai pegar lá na hora, vai chegar lá vestido e vai botar aquele negócio, né? Vai montar o Megazord lá na Presidente Vargas. E aí é que você vai realmente ter noção do peso de verdade de tudo isso. Por quê? Eles fazem esse esquema de levar a cangalhona à parte, até em parte por facilidade dos componentes, porque entrar no ônibus, no trem, no transporte público, aquele trambolho, é um inferno. Então, minimamente, você já não tem desculpa para chegar com a fantasia, ou a parte mais visível dela, danificada na área de concentração. Por quê? Essa parte maior, mais complicada de transportar, a escola levou. Beleza.
mas ao mesmo tempo você não tem noção antecipada do excesso de peso, de calor que você vai passar. É. Esse ano, por exemplo, eu desfilei na União. A União estava com aquela roupa que eu falei para vocês, mas tinha uma coisa para piorar, que era a cereja do bolo, que eu também acho que é desnecessário fazer desse jeito. A gente tinha uma vara, o nome da nossa ala era Vendedores de Oração. Era uma vala com os barangandãs, né? Lá no topo, e a bicha era pesada. E a gente não podia colocar no chão. Na teoria, quando a gente andava, a gente tinha que ir, né? Sem arrastar. Vamos andando, carregando, né? E dançando, cantando. E lá. A minha aula é coreografada. Só que esse ano a minha diretora, né? A coordenadora da aula, falou nada de coreografia porque a roupa de vocês vão sofrer. Ela já falou assim. A gente olhava no croquis e parecia que não. Quando a gente vestiu e sentiu o peso do bicho, aí sim, né? Então, assim, tipo, tem tudo isso. E esse problema todo é justamente sair daquela concepção do croquis e jogar pro vamos fazer qual material usar, né? E parar de achar que a gente vai aguentar, que a gente aguenta calor, que a gente aguenta peso. Né? A gente não é burro de carga. E aí a gente Né? pode pensar que isso talvez seja uma coisa para ser adicionado a o manual aí dos desfiles em si, né? Que é uma coisa de um bem-estar do brincante, de pensar nesse ser humaninho ali. Ele tem que ter alguma coisa dentro desse julgamento que preze pelo ser humano que tá ali também, que é lindo, maravilhoso, passou e ficou muito bonito, mas a pessoa que tava passando ali tava sangrando, porque o negócio tava machucando, era pesado, etc e tal. A problemática vai muito além do excesso do tamanho, ela vai também no uso dos materiais. Lá na Empinice de Magalhães, é muito comum pegarmos restos de fantasia para as mais diversas finalidades, né? Professores pegam para levar para a escola, tem gente que trabalha com festa e pega para trabalhar com festa, e tem gente curiosa que pega para fazer outras coisas que não importa o quê. Mas aí apareceu numa lixeira perto de mim uma casaca, tipo um paletó e uma calça, vermelho e branco, tudo cheio de espelho colado, lindo. Falei, pô, vou dar uma olhada nisso aí, acho que eu vou levar isso para casa. Aí eu fui pegar esse paletó e essa calça eram feitas de pelúcia baixa. Pelúcia baixa é uma pelúcia que é tão ralinha que parece veludo. Mas esse troço é quente, pesado e de pouca mobilidade. Por que você faz um paletó e uma calça de pelúcia baixa? Não sei. Isso é absurdo, gente. E aí você pega diversas fantasias que às vezes são pequenas, mas elas são forradas de veludo. Forrado de jacá. Pra quê? Pra quê? Jacá é tecido de sofá. Pra quê, gente? Então é difícil de explicar. São muitas questões que precisam ser revistas, sim, no processo de confecção, de elaboração dessas fantasias, porque o rumo que tomou, não é nem que está tomando, o rumo que já tomou, chegou a um ponto que está muito difícil desfilar, brincar o carnaval. E vai acontecer, já tem muita gente caindo, vai cair mais gente, eu não sei que tipo de tragédia eles querem que aconteça para começar a parar para pensar nisso. Não, triste assim, mesmo, Dani. Nessa questão de colocar no regulamento ou não, esse ano houve uma ameaça, né, que, entre as escolas, vamos dizer assim, que é o quê? A gente está lidando com baianas senhoras de idade, né, Estatuto do Idoso. Aham. Então, quando falou Estatuto do Idoso, aí o pessoal diminuiu. A roupa desse ano, Mangueira, que foi que eu vesti, que eu achei extremamente pesada, ainda até para rodar e tudo mais, por conta da estruturação, né, PMG, aí você, né, tem que ajustar. Mas era suportável. Disseram que a do ano passado era extremamente pesada. Meu Deus. Né? Era extremamente pesado, por isso que houve as 10 caindo ao longo da avenida. Esse ano, acho que passaram 3 mal. 3 ou 2 mal. Na União foram 3. Tem essa questão do Estatuto do Idoso. Então, de certa forma, o Estatuto do Idoso ainda dá uma espetada, sabe? Nessa questão para as baianas. Eu acho assim que é interessante, por exemplo, trazer agora isso aqui. Não é à toa que eu vim com a minha blusinha do Tuiuti, né? Sou baiana de lá. E eu sou estandarte de ouro. Por quê? Né? As baianas que mais evoluíram, bem evoluíram na Sapucaí foram baianas do Tuiuti.
E porque eu tô puxando elas, a roupa era extremamente leve. É isso que eu queria emendar aqui no nosso último assunto, que justamente fala desse caminho, né? Que é quando a galera chama a atenção, né, para a questão dos jurados em si. É que o nosso último assunto do programa de hoje é falar dessa própria questão dos jurados. Teve muita polêmica, muita nota, que aí a nota sai, né, a justificativa, todas as justificativas aí viram um meme, viram uma loucura na internet, todo mundo querendo ver cada pontinho, meio ponto, décimos que saíram a justificativa dos jurados. E aí, quando você vê essa coisa da fantasia, ela vai prejudicar lá na evolução, nessa questão da harmonia e tudo, do próprio andamento do desfile em si. Então, se a pessoa, esse grupo, essa ala, passa em frente à cabine dos jurados, que esse ano tiveram várias diferenças também, aumentaram o número dos jurados, tem uma cabine espelhada também agora dos dois lados, para não ter essa coisa de 360 de apresentação e tudo. E aí, na hora que essa ala passa em frente à cabine dos jurados, se alguém passa mal, titubeia ali na hora de evoluir, atrapalha o andamento do todo, o jurado que tá ali, meio obcecado, às vezes, de ver no cada detalhinho. Rolou aquele viral lá do jurado que tava quase caindo do negócio ali pra olhar se estava tudo certinho, não sei o quê. Se passa nesse crivo, o cara, pô, ele tem que tirar décimo. É tipo assim, é uma coisa tão pequena que ele tem que ver algum problema. Então ele tem que catar, às vezes, problema. E tá olhando, às vezes, pra catar problema. E isso pode se caracterizar em um problema. E aí, caracterizando um problema, que é tipo, uma análise fria. Porque pra mim isso aqui não é uma coisa de se analisar. Tem um ser humano ali. Não é uma coisa de pensar. Isso aqui é uma análise fria do julgamento. De pensar que ali na hora do julgamento, essa pessoa pode passar mal e outra querer ajudar. Gente, seres humanos, se alguém passar mal na minha frente, automático eu vou, opa, meu querido, calma, vamos... E isso desanda o negócio todo. Vai tomar esporro, vai ser loucura, vai estar todo mundo maluco. Mas, cara, é automático. Alguém passou mal, caiu a pessoa na minha frente. Vou continuar dançando e sambando, seguindo a minha vida? Não. Na hora, automático, opa, peraí. E isso desanda toda a harmonia da coisa, a galera começa a ficar... Isso vai prejudicar nessa análise fria, né, o olho do jurado que tá olhando ali para esse andamento. E aí tivemos algumas justificativas que iam um pouco nesse caminho de, o pessoal não tá bem, a coisa tá indo meio esquisito, não sei o quê, porque ele tá longe, ele tá vendo, mas é aquela coisa, ficou esquisito, não evoluiu bem, então tirou aqui um décimo, que é essa coisa da votação também, que só é definida em 3 décimos. Aí só tem 3 pontos no negócio do julgamento aí. 9,7, 9,8, 9,9, 10. 4 no máximo, né? Que 9,7 já é um crime, né? E aí a gente tem essa avaliação. Felipe, chegamos aí nas justificativas, as mais loucas que tivemos aí, justificativas que às vezes não faz sentido, que faz a gente questionar o próprio jurado. Que diabo esse jurado tá fazendo ali? Bom, a gente chega em parte de nota, né? Aí vem uma polêmica, a gente volta a falar então da Viradouro, que teve sua nota de alegorias e adereços questionada. Será que merecia mesmo 10, já que a alegoria 5, intitulada Legado do Mestre Caveira, passou com uma grande escultura e parte dela arriada na frente de todos os jurados. Ela atravessou a pista arriada. E isso foi admitido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, que foi decisão da escola não subir a escultura e os destaques que estavam ali, as composições que estavam ali, por questão de segurança. Eram 4 talhas que faziam a subida dessa escultura e dessas composições, e embaixo, dentro da alegoria, estariam 9 profissionais de Parintins movimentando outras esculturas nessa mesma alegoria. Com as talhas quebradas, acho que das 4 talhas, 3 quebradas, foi uma coisa assim bem braba. Então haveria o risco de queda caso essa composição subisse. E foi decisão da escola não subir, porque se quebrasse, iria esmagar os profissionais de Parintins que estavam embaixo, fazendo a movimentação das esculturas. A alegoria passou com ela
com essa parte arriada. E aí, o que aconteceu? Muitas fotos das arquibancadas mostrando nitidamente a alegoria número 5 da Viradouro com um buraco no meio, tá? E o Tarcísio explicou que do ângulo do jurado você não tinha muita noção deste buraco. Se o júri não vê, o júri não te pontua. Do ângulo que boa parte dos jurados estava, não dava para perceber que a talha não tinha subido. Porém, dependendo da cabine, havia sim um grupo de jurados mais elevado, mais para o nível da arquibancada, e que sim, poderiam ter visto o defeito da talha que não subiu na alegoria da Viradouro. A Viradouro merecia sim ter perdido pelo menos um décimo em alegoria nessas cabines mais elevadas. Não perdeu. E a gente entra numa discussão quase que infindável. Tinha que ter descontado o ponto da Viradouro e no final o título iria para Beija-Flor. Mais ou menos. Porque, defeito por defeito, algumas partes de algumas alegorias da Beija-Flor não acenderam. E ela também não teve perda de pontos por isso. Então você fica nesse jogo de morde-a-sopra. No final das contas, Viradouro foi campeã, foi aplaudida pelas outras escolas ao final da apuração e foi um resultado mais tranquilo. E um adendo aqui, que não faz parte desse tópico, mas eu queria comentar que o desfile da Beija-Flor, em que pese o trator que foi a Viradouro, mas foi uma aula de escola de samba. Desde a escolha do samba enredo, que foi muito bem trabalhado, a safra de 2026 do Grupo Especial Carioca não foi das melhores, mas o samba da Beija-Flor, que por acaso era o samba que abria o álbum, na era do streaming a gente falando em álbum, que abria o álbum, era um dos melhores desse ano, o meu favorito, opinião pessoal, porque ele não tinha nenhuma peripécia, ele era um feijão com arroz, mas que feijão com arroz bem nutrido era o samba da Beija-Flor. E o desfile da Beija-Flor, igualmente, ele não tinha uma grande peripécia, ele era um desfile de escola de samba, mas um desfile potente, poderoso, muito bem realizado e que deixou a gente de queixo caído lá. E, novamente, parabéns a Viradouro, que não deitou para o desfile da Beija-Flor e fez o que fez. Olha que desafio. Você vem depois de uma escola que foi maravilhosa e faz o que fez, é para enaltecer mais ainda o trabalho da Viradouro. A segunda-feira foi excepcional. Mocidade Não, foi. foi muito maltratada pelo júri, né? Aí vem Beija-Flor, aula, Viradouro, trator e Tijuca de volta, né? Porque foi um renascimento da Tijuca também muito maltratada pelos jurados. A segunda-feira, excepcional. Foi. A gente adiantou isso no programa passado e foi mesmo, assim, o peixe chegou pegando pesado. Dani, qual a sua justificativa mais bizarra que você viu por aí? Que você falou, essa aqui não dá. Essa aqui é complicado. Olha, por incrível que pareça, eu li todas as notas, todas as justificativas até os 10, e eu não vi coisa tão alarmante como já teve anos anteriores. Eu acho que, assim, muita gente fala assim, cabeça de jurado. Eu acho que a gente tem que começar a pensar cabeça de carnavalesco. Assim como eu retorno com aquela minha fala de que tem que ter cuidado para não se perder com o seu fio guia na hora de montar a sua escola, montar seu desfile, porque o desfile é voltado para o jurado, é voltado para ele entender, independente se ele está com a cola, ele tem noção do que vai ser apresentado, é para fácil leitura, né? Uhum. E a gente está disputando um carnaval de décimos. Então, se você quer ser campeão, tem que primeiro ajustar a sua casa, né? Mas quem está dando problema é minha harmonia. Será que é só harmonia? Será que não tem mais coisa prejudicando? Será que o carnavalesco que está com você realmente é bom para sua escola? Porque tem carnavalesco que é ótimo, mas não casa com a escola. Não faz a escola florescer na avenida, não faz ela aparecer, né? Então, assim, tipo, tudo isso tem que ser pensado e isso não vai ser pensado no dia do desfile. Isso é ao longo do ano.
Concordo com 2 pesos, 2 medidas. Mocidade veio bem, era uma preocupação minha, porque eu, particularmente, não fui muito com a cara do samba da Mocidade por conta de algumas. Tipo, eu escutei de um compositor que não é de nenhuma das escolas do grupo especial, mas ele deu um alerta de que, tipo, o samba da Mocidade poderia ser tratado como um samba genérico, porque ele trazia muitas referências às músicas dela. Uhum. E não algo como foi o do Ney, que veio cantando o Ney. Eles cantaram as letras dela. Então a preocupação era como ia se desenvolver esse samba dentro da avenida e como é que ia ser tratado tudo isso, como é que ia casar a parte física de adereço, alegoria, fantasia com aquele samba. Se ia ser um bom casamento ou não, né? A Mocidade teve realmente, ela veio muito bonita, o pessoal brincou, o chão veio brincando, uma coisa que atualmente a gente não tem visto tanto os componentes brincarem. A gente ficou tão engessado naquele modelo de fila, 5 ou 6 componentes por fila, e você não pode sair daquele andamento, porque se você vai muito para frente, você cria barriga na ala e isso é despontuado. Se você deixa recuar um pouco, também deforma. Aí, se você anda rápido, cria buraco, senão, então, toda essa preocupação em volta não faz o componente brincar, né? Então, assim, tipo, você conseguia ver a Mocidade brincando, né? Passou brincando. Eu vi, de certa forma, a Imperatriz passou também despreocupada nessa questão de, vamos brincar. Trouxe um carnaval lindo, trouxe um carnaval que teve alguns descontos, teve alguns problemas, teve na comissão. É o risco. Eu acho que toda a comissão de frente, que eu acho que foi onde a gente também teve umas penalidades, umas justificativas um pouco mais pontuais, de escorregou, não escorregou, o tripé atropelou, não atropelou. Uhum. Mas isso é algo que pode acontecer. Porque é uma dança que, se estiver chovendo, a pista dali da Sambódromo é extremamente escorregadia, né? Aquela faixa amarela que a gente vê, aquela praga também é escorregadia. Às vezes você tá de boa ali, você bota o pé ali, vai só o pé fazendo assim, pra frente, aí você, trava, volta. Então, assim, tipo, comissão de frente levou esses pecados. Teve um que aí eu posso levantar que eu acho que foi o polêmico, foi a despontuação e a justificativa da Mestre Sala Porta-Bandeira Mangueira, né? Que falaram que houve muito passo afro dentro da coreografia do Mestre Sala Porta-Bandeira. Para alguns é justificado, para outros não. Então, assim, olhando num panorama geral, foi uma coisa que eu falei, e agora eu colocando o meu na reta. Eu já fui coreógrafa de casal e eu já tive muito medo disso acontecer. Por quê? A coreografia de Mestre Sala e Porta-Bandeira, ela tem uma base que quase ninguém conhece. Por exemplo, a gente usa minueto nela. É uma coreografia de defesa de pavilhão. Tem que ser cumpridos certos movimentos para ser, tipo, ter a validade daquela coreografia. Quando você tem um ato de, como é que eu posso dizer? Uma introdução de muitos passos marcados, isso dá uma quebra no que você tem no clássico. E aí depende do jurado. Tem jurado que gosta da dança clássica do Mestre Sala e Porta-Bandeira. Então, quando você já coloca muito passo, seja indígena, afro, seja, sei lá, vai fazer um enredo sobre a China, aí você vai fazer passos da dança chinesa, introduziu e colocou, entre aspas, demais, esse jurado já vai ver com maus olhos, porque vai considerar como se fosse uma deturpação da dança tradicional do Mestre Sala e Porta-Bandeira. Uma coisa que é importante de deixar aqui é que esse jurado, ele está, de certa forma, isolado. Ele está com a sua própria bagagem ali
para experienciar esse desfile acontecendo. Não estou querendo defender os jurados, é porque às vezes a gente fica no negócio de não saber como é que funciona. Os jurados não estão com acesso à internet. Hoje a gente tem um problema com a nossa memória que está sendo jogada para as redes. A gente não lembra de muita coisa, a gente não se importa com muitos detalhes, e aí o cara pode ser super gabaritado, mas ele está muito dependente de algumas informações para chegar ali e pontuar. E aí tem os próprios preconceitos dessas pessoas que inevitavelmente vão surgir no meio daquilo, porque ele vai imaginar como é aquilo, essa dança afro, essa ideia. Como a gente teve aí o que viralizou, né, na mocidade, falando da Rita Lee, teve esse lance da jurada que comentou sobre o termo padroeira colocado no enredo pudesse estragar o desfile, estragar o andamento, porque o termo padroeira era um termo que não podia, não sei, não cabia ali. Só que a própria Rita Lee se nomeava a padroeira do rock ali durante sua vida, ali durante sua carreira. E ela provavelmente não tinha essa informação, ou sei lá, quis falar qualquer coisa e acabou comentando isso ali. A própria escola de samba compartilhou, algumas escolas compartilharam essas justificativas também, assim, em parte para questionar, né, em parte para viralizar também, porque caminha nesse viral do ódio aí que a galera gosta de comentar. Todo mundo veste uma roupa de jurado e vai lá para os comentários fazer vários comentários sobre todo o seu desenvolvimento que ela sabe ali das informações sobre o jurado que é comprado, o jurado que é isso e aquilo outro. E então vai todo mundo para os comentários e isso funciona meio como protesto, meio como surfar no viral do ódio, né? Porque é o viral do ódio das redes sociais que fazem as coisas de lancharem muitas vezes aí para além do controle. Então, a gente tem isso, tem um jurado ali que está ali com a sua experiência para observar aquele desfile. A gente pode questionar essa bagagem desse jurado, pode questionar muita coisa a forma como ele fala isso, e de qualquer maneira, ele vai falar e tirar um 10º, que é um absurdo. Que ele fala, justifica, 9,9. Como assim? É isso. Então, gente, é estranho, mas é assim que funciona nesse lance dos desfiles, esse julgamento ali nos jurados. Felipe, vamos amarrar aqui que a gente já tá estourando e podia falar mais disso, mas vamos começar a encaminhar para esses finalmente aqui. Não, é só um adendo, que a gente falou tanto da mocidade, né? E a mocidade teve um aspecto esse ano que eu assisti também ao desfile pela televisão, que eu estava lá, mas eu acabei recentemente assistindo ao que foi transmitido pela TV. E dentre também as muitas diferenças, né, existe uma diferença sonora evidente. É lamentável que a TV não tenha mostrado no som o quanto o Samba na Mocidade tinha mulheres no carro de som, que não tem mais carro de som também, né? Sim. Aqui no Rio de Janeiro, o carro de som foi abolido por um sistema de som ultramoderno, muito interessante. É preciso enaltecer isso. A gente aqui martelou tanto as escolas de samba, a organização dos desfiles, falou mal. A questão tecnológica também. Falou mal no bom sentido e tal, querendo que algumas coisas melhorem, mas olha, o som, que era um problema crônico na Marquês de Sapucaí, enfim resolvido. Que som maravilhoso. Ele é um som que não é um som apenas alto, é um som envolvente. Muito bom mesmo. Tanto a série Ouro quanto o grupo especial, desfilar sob o mesmo sistema de som. Não tem mais carro de som, vão só os músicos atrás da bateria. E, voltando então ao desfile da mocidade, várias vozes femininas, né, na parte musical, cantando samba em homenagem a Rita Lee, mulher feminista, levantando a bandeira das mulheres, levantou a bandeira do feminismo aí na sua vida. Isso traz um aditivo para o enredo que está sendo mostrado na Avenida. Você vê uma mulher que foi pioneira em tantas coisas e ter um samba que também é cantado por muitas mulheres, isso é bonito de se ver, né? Mas na TV não deu muito esse efeito, porque o som da TV não mostrou ou não captou muito bem as mulheres lá. Lamentável, né? Acontece.
Então é isso, gente. Aí nós estamos chegando aqui aos nossos momentos finais as nossas considerações finais aqui do nosso programa de hoje. Eu acho que vai ser um programa dividido em duas partes, porque extrapolamos aqui, ó, 3 pessoas. Não tem, assim, ó, 3 pessoas no Folclore BR comentando carnaval. Vai embora, gente. Se deixar aqui, é mais 3 horas aqui tranquilo a gente comentando. Então você aí que está aí nos assistindo, que for assistir depois também, considere se tornar um apoiador do Folclore BR, vem com a gente aqui nesses comentários, porque é sempre maravilhoso estar aqui comentando com esses maravilhosos, esse programa que ficou mais uma vez genial. Então, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui, muitíssimo obrigado para a galera que está assistindo. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez e falando do carnaval, essa grandíssima festa popular que a gente precisa sim exaltar e muito, porque ela é uma parte intrínseca aí da nossa cultura popular, do nosso folclore. A gente fala disso aqui o tempo todo, a gente está aqui enaltecendo a cultura brasileira e a gente precisa olhar para o carnaval para além dessa coisa só dessa experiência da TV. Ele vai muito além disso, a gente vê aqui várias camadas desse tratamento dessa festa, né? A forma como ela impacta a cidade, as pessoas, e isso aqui, o próprio enredo, como ele é trabalhado nos todos os seus contextos históricos, os documentos que são gerados a partir do enredo. Gente, tem documentos maravilhosos de explicação de como o enredo é produzido e pesquisado. Isso tá lá nos sites das escolas de samba, tá disponibilizado muitas vezes em PDF por aí, de todos os anos, e tem escolas que fazem trabalhos maravilhosos com essa documentação, e a gente às vezes perde aqui a oportunidade de poder trazer isso como um ponto de referência na nossa vida, nos nossos trabalhos, na nossa produção, de olhar para isso com cuidado e carinho. E é isso aqui que a gente está fazendo mais uma vez, gente. Muitíssimo obrigado. Dani, eu quero que você se despeça aqui. Muito obrigado pela sua presença. Prazer enorme de ter aqui mais uma vez. Por favor. Gente, obrigada a vocês, né? Obrigada a quem estava aqui com a gente. Quem também vai assistir logo depois, né? Se apreciar desses quase 3 horas de muita falação sobre carnaval. E assim, né? Encerramos nosso carnaval. Ainda está tendo coisas nos bastidores, do troca-troca, né? De carnavalesco, comissão, quem vai assumir a comissão de quem. E a gente vai começar agora a brincar de boi, né? E de quadrilha, porque, né? Já tá na hora. O Bumbá chegando aí. O Bumbá tá chegando. As quadrilhas estão chegando. Então, a gente já se prepara, né? Já começamos o nosso ano bovino, né? Já começa tretas bovinas, agora também a entrar. Isso aí. É nesse amor que a gente tem, né, para os nossos bumbás. Esse ano eu vou estar na quadrilha, então eu vou ter mais uma experiência. Vou estrear na quadrilha, meu Deus do céu, tô nervosa com isso. E eu espero ver vocês ao longo do ano, a gente falando muito sobre cultura popular, muito dessas nossas festas, principalmente dessas agora que vão entrar, porque são nossos xodozinhos e que também não são tão popularizados assim, não saem tanto das bolhas, mas a gente vai lá e dá as furadinhas para eles escaparem, né? E contaminarem, né, com essa alegria que a gente tem. E isso aí, eu amo muito esse boi, meu Deus do céu. Gente, calma, sem esse barrismo aqui, gente, porque não temos o boi contrário aqui pra dar. Só o meu azul aqui, ó, dando essa equilibrada. Felipe, muitíssimo obrigado. A Dani comentou que o Carnaval 2026 acabou, mas o Carnaval em si não acaba nunca. A Dani falou da dança das cadeiras, né? Fica aí o meu agradecimento, mais uma vez, ao Folclore BR pelo convite, tanto para a resenha antes do Carnaval, quanto para essa resenha depois do Carnaval. Vamos entrar aí no período bovino. Trouxe aqui uma curiosidade que nem deu para mostrar na live, essa revistinha que foi distribuída no Sambódromo esse ano, que tem ala a ala, carro a carro. Isso aqui é o resgate de uma antiga publicação que era distribuída no Sambódromo e resgataram esse ano, na era das coisas digitais, deram isso aqui impresso. Acho que pode melhorar bastante, mas isso não vem ao caso agora. Recomendações. Eu gostaria de deixar aqui uma recomendação para o pessoal ficar de olho nas escolas de samba de Macapá. O meu feed no Instagram foi bombardeado de vídeos incríveis
das escolas de samba de Macapá. Surpreendentes, eu diria, eu não conheço nenhuma delas. Eu só sei que o Sambódromo foi inaugurado em 97, porque várias personalidades do Carnaval do Rio estiveram presentes na inauguração do Sambódromo de Macapá. Eu me lembro, inclusive, do Dominguinhos do Estácio, saudoso Dominguinhos do Estácio, enaltecendo isso, que era mais um equipamento público disponível para a população e para as escolas de samba do Brasil, né? Muito bom. E Cid Carvalho, que já foi carnavalesco da Beija-Flor, da Vila Isabel, da Mocidade, da Estácio de Sá, enfim, de inúmeras escolas aqui do Rio. Cid Carvalho é carnavalesco da Piratas Estilizados, lá de Macapá, que fez um trabalho plástico muito impressionante. Então, se tem uma dica aí para vocês passarem a ficar de olho, conheçam o carnaval, conheçam as escolas de samba de Macapá. Dani tem poder de fala, lugar de fala total. Já coreografou gente lá, conhece muito bem o Sambódromo de lá, enfim. Mas fica essa recomendação. Meu muito obrigado. Perfeito. E até a próxima vez. Sigam o Folclore BR pelas redes sociais, porque estamos aí em tudo que é rede social. Só buscar aí Folclore BR tudo junto, joga no Google que você vai achar a gente aí com certeza. E é isso, gente. Vamos dar um tchauzinho aí pra galera. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Esse programa geralmente é dividido em 2 grandes blocos, então dá uma olhadinha aí no seu aplicativo para ver se você não perdeu alguma coisa. Procure seguir esse projeto pelas redes sociais, busque lá Folclore BR tudo junto ou acesse folclorebr.com/links para encontrar todos os atalhos por lá. Não deixe de reagir no aplicativo onde você está nos assistindo, nos ouvindo, dando likes, estrelinhas, reagindo aí ao programa, avaliando, pois isso pode ser bastante significativo pra gente. Quero deixar aqui um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere apoiar financeiramente um projeto que busque valorizar a cultura popular, colaborando aí um pouquinho com a estrutura para manter esse trabalho vivo. Aqui, a partir de R$ 5,00, você pode apoiar lá em catarse.me/folclorebr ou de forma independente aí através do Pix com a chave olá@folclorebr.com. Fica aqui meu muitíssimo obrigado a André Kenji Arakaki, Karime Damos, Família Alves Misfield, Giovanni Monteiro e Márcio Luiz Quedinho. Saibam que vocês ajudam a manter acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular e espero que ela possa seguir encantando vocês. Esse trabalho é inteiramente produzido e organizado por mim, Anderson Alvaz.